paz do Senhor a todos, aonde este vídeo chegar para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem não perdeu o costume. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito conhecido, que é sobre o sangue de Jesus, né? O poder que há neste sangue. Vejam, senhoras e senhores, eu sei que hoje existem muitas profundidades, né, no mundo, no meio evangélico, mas esquecemos às vezes dos básicos da fé. Então, nessa sequência, por falar de Jesus, que tem rendido vários e muitos temas, eu vou falar hoje sobre o sangue de Jesus, e tem mais vídeos pela frente que nós vamos falar sobre Jesus. Estou surpreso com a quantidade que eu consigo achar temas para falar de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, tenha sempre uma Bíblia em mãos, né? Aqui, o livro, pode ser ela qual for a Bíblia, simples ou nova versão internacional, pentecostal, ou também, por que não dizer, abra também os seus tablets ou seus telefones, smartphones, porque o alcance da Bíblia ela chegue para todos. Abra sua Bíblia em João, 1 João, a epístola, está próximo ao livro do Apocalipse, no capítulo 1 e o verso 7. Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vejamos, meus amados, que João, o discípulo do amor, está dando cartas de conselho, e ele diz: andarmos na luz. Por que andarmos na luz? Veja, no livro de João, esse mesmo, lá no Evangelho, escrito por ele, né, a respeito de Jesus, ele diz: a luz veio ao mundo. O problema, no capítulo 3, verso 19, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas a luz é o próprio Cristo, né? A luz é o próprio Deus. No livro dos Salmos fala que Deus é luz, não é? E ele escolhe, o livro do Êxodo diz que ele escolheu as trevas para habitar, não é? Livro do Êxodo, capítulo 19. Mas, olha só, ele está dizendo: vamos andar na luz, assim como na luz ele está. Quem está em Cristo está na luz. Por isso que Paulo diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E o que a luz faz? A luz mostra. A luz não acusa, porque esse é o papel de Satanás. O nome Satanás significa acusador, mas a luz não acusa. A luz mostra. Veja, faz o seguinte: tapa os seus olhos, deixe por pelo menos 5 minutos em densa escuridão, e quando você sai para a luz, a luz bate nos seus olhos e ela incomoda. A princípio a luz é isso, ela incomoda. A princípio ela vai mostrar os nossos erros, mas para que as nossas sujeiras. Por quê? Porque na frente nós teremos como nos limpar, não é? E como nos limpar? Aqui eles entendem comunhão uns com os outros. Esta comunhão, não é, João está dizendo, é aquela comunhão da igreja primitiva. Porque a Bíblia diz que os irmãos tinham comunhão uns com os outros, tanto no partir do pão, não é? Veja que a Bíblia diz: não é ser inimigo, não é fazer guerra, é ter comunhão uns com os outros. Eu tenho comunhão com você. Claro, e na comunhão eu vou te advertir dos seus erros e não vou te crucificar por estes erros. Por quê? Porque também eu sou um pecador e eu tenho que analisar as minhas falhas e observando falhas de outros, infelizmente, para que eu não possa cair no mesmo erro, mas não o acusar, não crucificá-lo por esses erros. Pelo contrário, devo adverti-lo e ajudá-lo para que Deus possa sim converter esta alma para o seu reino. Veja, ele diz assim: entrando comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
O poder que há no sangue de Jesus é para isso, para nos purificar de todo o pecado. Amém? Esse sangue não perdeu a sua eficácia, mas para que ele seja eficaz, temos que andar na luz e também ter comunhão. São 3 coisas que a igreja tem que priorizar: a comunhão, a adoração e as missões. A comunhão nos vai fazer com que o sangue tenha eficácia sobre nós. Veja no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Tem uma Bíblia em mãos e permita-me para falar um pouco sobre o sangue de Jesus Cristo para você. Está escrito assim: e disse-lhe o Senhor, disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Veja, se você pegar um pouco de sangue e derramar sobre, por exemplo, eu estou com uma camiseta branca, e derramar sobre esse aqui, essa camiseta ela vai ser manchada pelo sangue. Livro de Zacarias, Satanás, com o papel de acusador, ele acusa o sacerdote dos seus pecados e diz que as suas vestes estão manchadas, mas o sangue de Jesus Cristo purifica, ele lava as vestes no seu sangue. Nós, como cristãos, devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Este sangue é purificador. Este sangue também é limpador. Então, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Amém? Então, andando um pouquinho mais, o que este sangue fez? Qual é mais uma eficácia do poder do sangue? Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, é um pouco antes do livro de 1 João, ou a Epístola de João, capítulo 1 e o verso 18. Olha o que ele diz: e sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados na vossa vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só, o sangue de Jesus Cristo nos comprou. Comprou o quê? Éramos vendidos? Ora, todos nós, debaixo da lei, nascemos na escravidão do pecado. O pecado mancha as nossas vestes, o pecado tira a nossa comunhão, O pecado também tira a nossa paz e a nossa luz. Há uma separação, Isaías 59, mas os vossos pecados faz a separação entre mim e vós. Então a lei de Deus, ela veio, porque como diz Paulo em Romanos, sem lei não havia pecado, mas morriam mesmo assim. E depois da lei, todos, infelizmente, por não conseguir cumprir toda a lei, eles ficaram debaixo da lei do pecado, como nós estamos, Nós estamos também debaixo da lei. Ninguém, como diz João, no mesmo capítulo que li anteriormente, no capítulo 1, diz assim: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Então ele está dizendo aqui que vivemos debaixo da lei do pecado. Paulo chega a reclamar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, estando nós escravizados ainda no pecado, escravo no pecado e pela lei, Cristo na cruz
pagou a cédula que nos era imposta. Mas então não há mais pecado, irmão Emerson? O pecado morreu? O pecado acabou? Porque a Bíblia diz que sem lei não existe pecado. Pelo contrário, vejamos, meus queridos, capítulo 2. Ainda há lei, sim, porque muita gente pensa, né? E é uma coisa que estão se propagando em algumas escolas teológicas, dizendo que não existe mais pecado. Mas vejamos o que diz em Romanos, capítulo 2, verso 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. Ora, julgamento só pode haver se tem lei. Então a nossa lei está em Cristo. Sim, o pecado ainda não morreu. O pecado, ele morrerá. Como diz a Bíblia Sagrada, tragada a morte na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? O inferno, onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte, aguilhão é tipo como se fosse uma flecha, né, na ponta de um bastão que colocava como se fosse uma lança e ficava cutucando nessa região do gado. E ele disse, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos garante a vitória por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não é? Veja, o sacrifício de Cristo, o sangue do Cordeiro, nos comprou, e agora nós que éramos escravos na lei, somos servos de Jesus Cristo. Servos porque Cristo nos comprou. Você não é simplesmente um mero homem. Deus, com o seu sangue, comprou. Vejamos no livro do Apocalipse, no capítulo 5, tem uma Bíblia nas tuas mãos, não é? No capítulo 5, vejamos no capítulo 5, onde está escrito, só um momentinho, essa passagem dá uma muito assunto, onde diz assim, no capítulo 5, verso 6 do livro do Apocalipse está escrito, e olhei e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro. Veja, Pedro diz que Jesus é o cordeiro morto na fundação do mundo. Apocalipse está revelando da mesma forma. Ele diz assim, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então não tem como escapar. O olho de Deus está por toda parte. O livro de Provérbios diz, os olhos do Senhor estão por toda parte, vigiando os bons e os maus homens. Todos estão debaixo dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Nada ficará impune. É por isso que eu li Romanos capítulo 2. No dia em que Deus revelar o segredo dos homens em conformidade ao Evangelho. Olha só. Ele diz assim, e havendo tomou capítulo 5, no capítulo 5, perdão, isso, é o verso, calma aí que a gente deu um branco aqui. Verso 9, diz assim, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir, porque quando Deus julgar, abrirá-se os livros e todos os olhos do Senhor estão por toda parte, vendo e contemplando os bons e os maus. Então, não vê achando que aquilo que você faz em segredo, Deus não vê. Quando Deus for julgar os homens, Ele vai abrir os livros, e quando Ele abrir os livros, Ele vai mostrar. É isso que você fez. E Ele diz assim, livro de abrir o livro e os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus
homens de toda a tribo, língua e nação. Então o mundo inteiro, Deus comprou homens que éramos escravos do pecado, e com o seu sangue Ele nos comprou. O sangue de Jesus tem valor, e Ele comprou. Com o seu sangue Ele nos lavou, com o seu sangue Ele nos purificou, com o seu sangue Ele nos justificou, e agora estamos livres da condenação final, que está escrito, que Paulo diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então nós vivemos em Cristo. Por isso digo, não é para que você... muita gente diz, eu não preciso de igreja. Não, viva em Cristo, na comunhão com os seus irmãos, e aí nós temos o perdão do sangue, o valor do sangue, a limpeza do sangue. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Amém? Vejam só, e já encerrando, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 17, por favor, acompanhe no Antigo Testamento também, né, na lei. No capítulo 17, no verso 11, está escrito assim, na parte B, na parte B. No capítulo 11, vou ler o verso 11, diz assim, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar. A alma do corpo está no sangue. E Jesus deu todo o seu sangue por nós. Ele deu a sua alma. Ele diz assim, para fazer expiação pela vossa alma. O sangue dos animais do passado era tido para a salvação, para a expiação da alma do homem. Agora o sangue de Cristo é para a nossa alma. E está escrito, porquanto o sangue que fará expiação pela alma. É o sangue que faz expiação pela alma. Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós hoje, este exato momento, pudéssemos falar disso. Ele nos deu a oportunidade para dizer que pelo seu sangue Ele comprou homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Aceite a Jesus Cristo e tenha esse sangue perdoador dos seus pecados, e que Deus continue falando melhor no seu coração. Faça comigo essa oração, em nome de Jesus. Senhor Pai, Deus de misericórdia, nós te agradecemos a oportunidade de falar do sangue de Jesus Cristo. E muito obrigado, Senhor, por mais uma vez ter a chance de vida e estar aqui falando a respeito do Senhor. Pai querido, como pelo teu sangue o nosso companheiro que está ouvindo essa mensagem receba, com o seu sangue purifica, limpa, lava, restaura e perdoa todos os seus pecados. E no especial, Senhor, escreva o seu nome no livro da vida. E para onde esse vídeo chegar, venham ser impactados pelo poder do teu nome. Senhor, muito obrigado. Amado querido, se quiser compartilhar, fique à vontade. Deus abençoe e continue abençoando você, a sua casa, a sua família, e faça resplandecer sobre ti a sua luz. Amém? Um abraço.